Bom dia, Ana. Consegue me ouvir? Responde aqui no chat se você consegue ouvir a minha voz, por favor. Beleza, então. Vamos iniciar. O pessoal vai entrando no decorrer da chamada, para a gente não atrasar, né? Valorizar quem entrou no horário. E também porque fica gravado, né? Se alguém precisar assistir, depois vai ter a gravação. Vamos lá. A apresentação que está passando também, consegue visualizar tranquilo? Dá para você ver ela passando? Sim, não? Beleza. Tá. Recapitulando aqui, eu vou mandar no grupo novamente quem está entregando as atividades, o mural das entregas também de cada atividade já está pronto, né? Conforme o pessoal vai atualizando e vai entregando as atividades, eu vou colocando aqui no mural de atividade pronta. Ana Júlia Souza Costa, acho que foi você, Ana, que foi a única que entregou a atividade de hoje até então. Mas ela pode ser entregue até o final do dia, né? Até a próxima aula a gente tá pedindo que o pessoal entregue as atividades. É, a gente está no sábado, dia 28, aula 7 e 8, penúltima aula. Sábado que vem já é a nossa última aula, praticamente. Quem faz uma revisão, faz a última temática e também faz a apresentação de todos os materiais produzidos em aula. Então, a gente pede que todo mundo entregue, né, pelo menos duas atividades solicitadas em aula, para que consiga estar recebendo o certificado do curso. Recapitulando o que a gente falou na aula passada. Aula passada a gente falou sobre fotografia mobile, falou sobre resolução de câmera, estabilização, abertura da lente. Quanto menor a abertura da lente, mais luz ela permite. A gente falou sobre iluminação, iluminação natural, evitar a luz direta do sol para não dar aquele efeito de contraluz na fotografia. E também o uso de flash, que se não utilizado de forma correta, ele vai dar aquele efeito de olhos vermelhos. Vamos lá. A gente falou sobre foco e exposição, utilizado em fotografia mobile. A gente falou também sobre sensibilidade de ISO e velocidade de obturador. Quanto mais baixo o ISO, vai dar uma sensação de sem ruído e muita luz. Quanto mais alto o ISO, ideal para fotografia noturna, o que vai dar pouca luz, mas também ruído muito alto. Velocidade de obturador, com a velocidade mais rápida, ele vai ter menos luz e o efeito de congelamento, e com a velocidade mais lenta, mais luz e o efeito de arrastado. É, Aqui, esse vídeo eu não vou conseguir passar agora, mas depois do intervalo a gente vai seguir com o conteúdo. Depois do intervalo, eu preparei dois vídeos aqui para passar sobre como que a gente acessa as configurações de edição. Eu não sei se todo mundo conseguiu acessar as configurações de edição no próprio dispositivo. Então eu fiz um para Android e um para iPhone de como que você consegue acessar essas configurações corretas. Depois do intervalo, né, depois que a gente falar da primeira temática, aí eu volto nesse vídeo, tá? E também falamos sobre fotografia de evento na última aula, que foi a aula 6. Tipo de fotografia espontânea, fotografia dirigida ou posada, que é aquela fotografia que você tem que agir como um diretor da foto. Fotografia documental, que está sendo muito utilizada em casamentos. Fotografia artística, que ele vai enquadrar muito em fotografia de moda, aqui que a gente vai falar hoje. E fotografia de retrato e a fotografia de detalhes. Ficou alguma dúvida dessa temática que dessas aulas, das aulas 5 e 6? Ficou alguma dúvida? Ou a gente já pode ir para a aula 7 e 8? Beleza, vamos lá. Aula 7. O que que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre fotografia. A aula 7 que é a aula que a gente vai dar antes do intervalo no primeiro tempo. A gente vai falar sobre fotografia de moda e produto. Fotografia de moda fotografia de vestuário, acessório, é aquela fotografia de fotografia de estilo, né? Muito utilizada em editorial de revista, editorial de moda, muito utilizada também registro de desfiles. A fotografia de moda ela é muito profissional hoje em dia. No âmbito mais regional, onde vocês vão encontrar fotografia de moda? Em lojas.
loja de linha de bairro, loja de linha de vestimenta regional, eles sempre vão fazer fotografia de moda com um cunho mais fechado. Então vocês vão sempre achar ali, numa visão regional, essa fotografia de venda e promoção de algum produto. Já a fotografia de produto, ela vai focar em mostrar o objeto de uma maneira atraente para venda ou promoção. Então, você vai poder. Essas fotos você vai ver aonde? Você vai ver em rede social, né, em catálogo de Shopee, catálogo de Mercado Livre, site de e-commerce, né? Aquelas fotos que a gente vê, por exemplo, na Shopee, que tem o ícone lá do produto, aquilo é fotografia de produto. Tem uma pessoa, né, contratada para fazer aquelas fotografias para que elas estejam ali no catálogo da Shopee. É, Então, fotografia de moda. O que é composição de fotografia de moda? Primeiro item de composição de fotografia de moda pose. Explorar diferentes poses que realçam o design das roupas, movimentos como andar, saltos, gestos naturais que criam dinamismo na imagem. Muitas vezes a fotografia de moda ela vai entrar além de um fotógrafo, mas também um diretor de estilo, um diretor de arte. A fotografia de moda ela tem muito mais uma conceitualização, né? Que aí vai entrar cenário, escolher um cenário que vai complementar o conceito do ensaio, o conceito da roupa, tudo tem que estar casando, né? E também o diretor ele tem que fazer essa comunicação com a modelo para poder extrair as expressões que vai combinar com toda a narrativa do look. Então, muitas vezes, numa fotografia de moda, não vai ser somente o trabalho de um fotógrafo, né? Vai ter muitas vezes o trabalho do fotógrafo, de um diretor de cenário, de um diretor de arte, de um diretor de expressão, de desfiles maiores, né? Linhas maiores de moda, por exemplo, Vogue, Marie Claire, vão ter ali um diretor de expressão, além do fotógrafo. Ele vai estar trabalhando junto com o fotógrafo, mas ele vai estar dirigindo ali as modelos ali para conseguir extrair a expressão dela de acordo com a narrativa que foi criada para a fotografia. Fotografia de produto. O que que é a composição da fotografia de produto? Simplicidade. Fotografia de produto, ela não é exagerada. Ela sempre tem que ser com fundo neutro. Lembrando que aqui não tem que ter distração. Aqui o ideal, a única mensagem é amplamente o produto. Então, é sempre fundo neutro, geralmente branco, sem nenhum tipo de distração, porque o objetivo é destacar o produto. Perspectiva, dependendo do produto, né? Isso, roupa, sapato, acessório. É legal você fazer uma fotografia em diferentes ângulos, que vai mostrar, tipo, diversos atributos do produto. Então, pega uma visão de cima, uma visão lateral, um close-up, uma visão parcial, que aí você consegue pegar todos os detalhes, né? Como se fosse uma visita 360 ali do produto. Textura. A iluminação ela sempre tem que ser ajustada para realçar a textura do objeto, né? Por exemplo, se for um sapato, né? Uma textura ali de veludo do sapato. Olha como que a iluminação ela tem que destacar a textura do veludo, né? Ela tem que ter aquela superfície brilhante para mostrar todo o acabamento do produto. Então a iluminação ela tem que ser muito forte na textura do produto, mas não tão forte ao ponto de criar aquela sombra exagerada, sabe? Ela tem que ser na medida certa. Agora, iluminação, isso que a gente estava falando, especificamente sobre iluminação. Como que é a iluminação na fotografia de moda? Como que é a iluminação na fotografia de produto? Fotografia de moda, muitas vezes, se for ao ar livre, praia, utilizar aquela luz suave, aquela luz da manhã, né? Ou a luz do entardecer, aquela hora dourada que a gente tinha falado numa aula anterior, para evitar aquela sombra dura. O que que é sombra dura? Sombra dura é, por exemplo, quando eu bato uma foto com um flash muito forte, né? Ele vai criar uma sombra muito escura atrás do realce. E muitas vezes essa sombra, ela pode realçar nos olhos, né? Nas curvas do rosto. Então, por exemplo, a Wani entrando aqui também. É, Vamos lá. Então, o que que são as sombras duras? Sombra dura, ela vai ser aquela sombra que ela vai dar, por exemplo, em volta do rosto. Não sei se vocês já tiraram alguma foto alguma vez. Tudo bem, Cauane? Tirou alguma foto alguma vez que a foto vai dar uma sombra, né? Uma escuridãozinha ali ao redor dos olhos, na lateral do nariz.
porque aquela sombra que ela tá muito forte, ela não tem controle, então vai dar uma escurecida parcialmente em volta do rosto. Uma fotografia de moda, isso não pode acontecer. Não pode ter essa sombra dura em volta do rosto do fotografado. E se for em estúdio, né? A maioria das fotografias de moda são em estúdio, né? Ela tem que ter aquele softbox. Softbox são esses aparelhos aqui que parece uma garça, né? Que são as caixas de luz. Esses softbox, eles são basicamente o que controla a intensidade da luz. Então, muitas vezes no estúdio, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir no estúdio de fotografia, vocês vão aparecer, ver esses aparelhos aqui grandes aqui, que eles vão controlar a intensidade da luz. E os refletores são esses dois aqui, ó, que estão na lateral da modelo, na fotografia, porque eles que vão controlar a intensidade e a reflexão da luz que é levada a partir do softbox. Então, o softbox libera a luz e o refletor ele controla. Iluminação na fotografia de produto, né? É utilizado também softbox e luz contínua para criar uma iluminação uniforme, sem sombra forte para destacar o objeto. Basicamente a mesma coisa. Não pode ter sombra dura no objeto. Não pode ter aquela sombra em volta dos detalhes do objeto, né? Ela tem que ser uma sombra que ela não vá impactar na visão direta do produto. E os refletores e difusores, que são basicamente a mesma coisa da fotografia de moda, né? O softbox para liberar a luz e o refletor para dar aquele rebatedor da luz para fazer o controle da iluminação que é colocada no produto e não dar o sombreamento. Aqui, eu vou voltar depois nesse assunto, mas aqui a fotografia de produto, poucas vezes você precisa necessariamente de todo esse aparato, né? Eu vou conversar aqui com vocês na atividade que a gente vai falar mais para frente, de como você pode criar, por exemplo, fotografia de produto com folha de sulfite. E coloca uma folha de sulfite, pega um produto menor, pode ser às vezes um cosmético, pode ser uma joia, e faz um teste ali em locais bem iluminados, né? Da fotografia. Faz a fotografia de produto e a gente vai falar depois como que você consegue fazer a eliminação, né, redução da sombra dura a partir do controle de exposição. Eu vou falar isso um pouco depois, quando a gente for falar da atividade no segundo tempo. Edição em pós-produção. O que que você vai editar na fotografia de moda e na fotografia de produto? Bom, na fotografia de moda você vai editar o quê? Ajustar tom de pele, deixar que as cores das roupas elas fiquem fiéis e muito mais vibrantes num catálogo. Correção de exposição, vai balancear a luz para poder destacar todos os tecidos. Lembrando que a fotografia de moda, ela tem que ter uma iluminação boa, mas ela não pode ser aquela iluminação exagerada, né? Ela tem que ter sombra na medida certa. Olha só essa foto aqui do slide, como a gente consegue ter um sombreamento à medida certa. Onde tem que ter luz, ele tem luz. E onde tem que ter sombra, ele dá a textura da sombra, né? Olha como que ele realça a textura do tecido do casaco da modelo. Então, ali, o controle de iluminação e sombra ele é muito importante nesse processo. Remoção de imperfeições. Isso é muito utilizado em fotografia de moda, principalmente se você vai utilizar Photoshop e Adobe Lightroom. Ali você consegue fazer redução, a redução, remoção de manchas, né? Manchinha de espinha da modelo, nem sempre a modelo que a gente vê nos catálogos, elas têm aquelas peles perfeitas, né? Sempre vai ter uma imperfeição ou outra. Então, existem pessoas que trabalham somente para fazer o processo de edição dessas fotografias. Eles vão fazer o controle para retirar aquelas manchinhas da pele, retirar alguma imperfeição ou outra, retirar, tipo, alguma manchinha no sombreamento do olhar, alguma olheira, possivelmente, que pode ser ali em volta dos olhos. Então, o editor de fotografia, às vezes vai ter algum editor específico só para edição de fotografia de moda. Ele vai ser um cara que ele já sabe exatamente o que ele precisa entregar naquela remoção de imperfeição, tá? E ajustar a nitidez. Isso é o principal também para deixar a imagem nítida. E onde eu falei, onde tem sombra tem que realçar a sombra e onde tem luz, realçar a luz. E na fotografia de produto? O que a gente mexe na fotografia de produto na edição? Equilíbrio de cor.
corrigir as cores para o produto aparecer da forma mais natural possível, né? Principalmente se for comida, né, pessoal? Dependendo da foto de comida que você tira, ele vai dar, às vezes, uma tonalidade de uma cor mais fraca. Então, já pensou ali, você tira foto de um pão, né? E o pão, ele dá aquela imagem desbotada, ele pode até comprometer a qualidade do produto. Então, por exemplo, eu tenho uma fatia de pão, eu tirei uma foto de uma fatia de pão. Dependendo da tonalidade e da quantidade de luz excessiva que você coloca, ele vai dar uma tonalidade muito desbotada. Então, quem vê aquele produto vai pensar, nossa, esse pão aqui tá mofado já, tá quase passado. Porque a forma que a gente coloca o equilíbrio de cor e a correção de cores da fotografia, ele pode comprometer ali a qualidade do produto. Pode dar uma ideia, né, que aquele produto está comprometido, principalmente se for comida. A comida, ela sempre tem que estar sempre com uma cor mais vibrante do que o normal. Sempre tá, tipo, muito mais forte. A comida, ela tem que ser chamativa. Então, as cores, elas têm que estar mais brilhantes, né? Olha, por exemplo, aqui nessa fotografia, as frutas, né? O morango aqui da tigela, a laranja e até mesmo o croissant. Vê como é que eles estão mais brilhantes, né? Às vezes na vida real, né, a gente pega no dia a dia, o morango não tem aquele brilho inteiro, mas é um trabalho do fotógrafo poder para poder fazer essa aparição. Então, por exemplo, um truque muito bem, isso né, é um truque de montagem. Vocês podem ver, por exemplo, em fotografia de lanche do McDonald's. Eu vou pegar esse vídeo depois do intervalo, eu volto com esse vídeo aqui para vocês, para a gente entender como que é o processo de fotografia de produto. Como a fotografia de produto, ela engana muito, né? Ela tem todo um processo de maquiagem de um produto, né? Principalmente quando é lanche de fast food, para ela parecer muito mais atrativa. Eu vou pegar esse vídeo, depois do intervalo, eu volto com esse vídeo para vocês. Fundo, você melhorar o fundo, geralmente branco, sempre neutro. Muitas vezes vai ser branco o fundo de fotografia de produto. E você vai eliminar o quê? Mancha e sombra indesejada. Correção de perspectiva. Ajustar o ângulo, proporção. Se o produto for fotografado tipo num ângulo distorcido, você deixar ele bem alinhado, né? Isso é ideal para uma fotografia de produto. Lembrando que a fotografia de produto é o catálogo, é a cara que o comprador vê o produto antes dele comprar. Então, se ali tiver né, alguma, como é que a gente pode dizer? Alguma coisa indesejada, alguma ponta solta, isso compromete a venda do produto. Lembrando que a fotografia de produto, né, vocês estão fazendo com o intuito de venda. Não, às vezes não para vocês, mas para algum cliente, né? Então, um cliente me contratou para fazer uma fotografia de joias aqui da loja dela. É, a fotografia, né, é o que vai vender o produto. Você tem que convencer o comprador a partir daquela fotografia. Muitas vezes o comprador ele não vai conseguir ver o produto. Então, por exemplo, eu fui contratado para uma loja de joias. A loja de joias nem sempre ela tem as joias lá, ela trabalha as joias sob encomenda. Então, ela leva um catálogo para o cliente e o cliente faz a encomenda a partir daquilo. Então, você tem uma responsabilidade maior ainda, porque a única coisa que ele vai estar vendendo, já que ele não está podendo tocar no produto, é aquela foto. Então a foto ela tem que ser chamativa ao ponto de venda, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Da fotografia de moda e de produto? Falei um pouco rápido, mas vocês podem mandar aqui no chat se tiver alguma dúvida. Alguma dúvida? Sim, não? Respondam aqui, por favor. Não? Ana, tranquilo? Cauane também tá tranquilo? Ficou alguma dúvida, algum questionamento? Às vezes não sobre essa aula, mas sobre a outra? Tranquilo, então? Então vamos fazer um intervalo mais curtinho, né? A gente faz um intervalo de 5 minutos, 8h35 a gente volta para não perder muito pique. Eu passo esses vídeos, passo o segundo conteúdo e a gente consegue encerrar de uma forma rápida, mas de qualquer forma, né? Eu tô falando um pouquinho rápido aqui, mas a gente vai continuar com os plantões de dúvidas, os plantões de atividade. O grupo vai estar aberto. Em caso de dúvida, vocês podem estar chamando aqui. Lembrando que a gente vai passar uma atividade hoje, a última atividade, praticamente. Vocês precisam, pelo menos, ser entregue ali 2 atividades para poder ter o certificado do curso. Ai, professor, estou com uma dificuldade muito grande, está muito difícil conseguir fazer as atividades. Dá um esforço, faz um esforço para conseguir entregar as atividades. Principalmente, ó, deixa eu colocar aqui no slide, a primeira atividade, né? A primeira atividade, ela é só um registro de você assistindo a aula. Não conseguir entregar a atividade
a atividade da última semana, que é um registro de paisagem, mas entrega da primeira aula, né? Faz um registro agora de você assistindo a aula e coloca no nosso. Pode mandar no WhatsApp, né? No WhatsApp do curso, que a gente coloca. Você já contabilizou uma atividade. Contabilizou essa e é dessa semana, você já tem as duas necessárias para obtenção do certificado, tá bom? Professor, não lembro como que funcionam as atividades, acabei me perdendo. Até nem sei como que faz as atividades. Como que eu faço? O que que são essas atividades? Me chama no privado ou chama o WhatsApp do curso no privado, que aí eu passo todas as atividades que a gente tem pendente para vocês e vocês tiram as dúvidas, o que que tem pendente, o que que não tem, tá bom? Então a gente vai para o intervalo 8h36, né? A gente volta aqui para falar de fotografia de viagem. Aí a fotografia de viagem já vai ser mais no intuito pessoal de vocês, de uso pessoal. Fui viajar para um lugar, quais são as técnicas de fotografia que eu vou estar utilizando? Daqui a 5 minutinhos a gente volta e a gente conversa sobre isso, tá bom?
Vamos voltar aqui, pessoal? Vocês conseguem podemos já voltar? Alguém já tá longe ainda, quer ir no banheiro, quer beber uma água, a gente já pode retornar. Respondam aqui só para a gente ter uma noção. Pode? Cauane também, tranquilo? Podemos? Bom, vamos lá. É, Eu queria mostrar esse vídeo, que ele é um vídeo grande, mas eu não vou passar ele todo não, viu, gente? Eu vou mandar ele no grupo para vocês depois podem ver ele com mais calma. Eu não vou nem colocar o áudio dele, eu vou só passando ele e comentando com vocês. Mas eu vou mandar o link no grupo depois para vocês entenderem melhor como é que funcionam os truques da fotografia de produto. É, Vamos lá. Então, fotografia, uma pizza, né? Nem sempre a mussarela ela vai ter exatamente aquela textura, né? Aquele líquido, né? Aquele que sai da pizza fortemente. Então, esse pessoal aqui utiliza bastante cola. Coloca uma cola ali com queijo derretido, às vezes só a cola mesmo. Olha como é que ele dá aquela textura do queijo derretido. Isso num vídeo ele fica muito mais chamativo, né? Tem um do hambúrguer também. Deixa eu passar aqui o do hambúrguer. Cerveja, principalmente cerveja, fruta. Então, como que as frutas de comercial elas parecem muito mais chamativas, né? Isso é um spray. Basicamente é um spray, ó, vai mostrar aqui no vídeo, né? Que você passa o spray ali com água, então ela dá um sentido mais brilhante na foto. Olha como é que o brilho das frutas fica mais aparente, fica muito mais chamativo. Então, cerveja. Nem sempre a cerveja ela vai ter aquela espuma toda, né? Que é o que dá aquela sensação bacana num comercial. Que dá aquela espuma? Sabão. Muitas vezes uma fotografia de produto vai dar aquilo para dar uma função mais aparente naquele produto. Eu posso estar utilizando isso para funcionar uma fotografia? Se o teu cliente autorizar e ele falar que fica chamativo e não vai alterar a especificidade do produto, não tá ao ponto de ser uma publicidade enganosa, né? Não tem problema nenhum. Ele vai dar um cunho mais chamativo. Tem ó, aqui o do hambúrguer, basicamente, isso que eu queria comentar, né? Lanche de fast food, principalmente McDonald's, eles vão ter aqueles comerciais muito mais aparentes, né? Do hambúrguer. Olha como é que é o truque para poder fazer o lanche ele ficar realmente mais aparente, né? Tem basicamente um maçarico ali que a gente derrete o queijo um por um, vai colocando um palitinho, vai deixando o lanche bem montado para dar a aparência real, né? Que o lanche ele tem aquela altura toda. Olha como é que o molho ele é aplicado, né, detalhadamente para que na fotografia ele fique mais aparente, né? Isso é um trabalho de fotografia de produto muito forte. Ele não fica com a aparência daquele lanche manchado que a gente recebe às vezes, né? Tem o do bolo, eu queria achar o do bolo daqui, é muito bacana o bolo, né? Como que o bolo ele é muito montado. Não sei se ele tá nesse vídeo, se ele tá em outro, mas o bolo também tem um truque muito bacana para fotografia de produto. Aqui, ó. É, Olha como é que o bolo ele é bem montado ao ponto de utilizar a base ali de papelão, né? Ó, não é aquele recheio do bolo não é na verdade o recheio, né? Ali a gente tem meio que uma maquiagem por cima para parecer que ele tem uma camada muito espessa de recheio. Então ali cria um sentido. Aqui já chega a ser um ponto de publicidade enganosa, né? Às vezes não necessariamente o produto vai ter esse recheio todo, mas olha como é que ele dá o visual muito mais diferente da realidade. Desde que não fique muito antiético com o teu produto, não há problema nenhum, viu, gente? Outro aqui do hambúrguer, olha como que o hambúrguer ele vai ficar com aquela aparência, né, que ele foi realmente grelhado para o comercial. Nem sempre aqueles hambúrgueres de comercial, eles são grelhados. Muitas vezes eles nem são hambúrgueres, eles são às vezes esponja de plástico. Mas ali pro comercial a gente tem todo um cenário falso, né, para que ele fique mais aparente, muito mais chamativo. Olha como que o hambúrguer aqui ele foi montado bem detalhadamente. Isso aqui tá basicamente um hambúrguer de McDonald's, um hambúrguer de fast food daqueles de catálogo. Tá muito comercialzão. Esse é o hambúrguer que a gente vê em comercial. Esse já que é o que a gente recebe que o mototáxi entrega. Então,
Esse aqui é basicamente só para vocês terem uma noção. Esse vídeo ele é bem grande, ele vai dar muitos outros truques de fotografia de produto. Esse vídeo agora ele tá no grupo, tá? Quem quiser assistir depois ele com mais calma, pode estar olhando aqui e vendo alguns truques também. A gente vai ter uma atividade ao final dessa aula sobre fotografia de produto. Caso alguém queira fazer uma fotografia de comida, né? Pode estar vendo esse grupo aí e vendo algumas referências, que vai ficar uma fotografia bem legal, tá? Outro vídeo que eu ia passar, eu tinha prometido que ia passar também antes da gente passar na aula. Ah, a Júlia falou agora que o vídeo estava travando. Não vi que o vídeo estava travando na transmissão. Mas, Júlia, pode assistir ele depois no grupo. Eu coloquei ele na íntegra lá. Ele tem 12 minutos. É um vídeo um pouquinho pesado. Talvez por isso que ele travou a nossa chamada. Depois, olha lá o vídeo lá. O link do YouTube dele tá no grupo. Você vê ele com mais calma, tá? É, outro vídeo aqui que eu queria colocar. Eu acho que a maioria aqui utiliza Samsung. Isso daqui é só para você ter uma noção, né? Onde que você encontra as, como é que fala? As configurações de câmera do vídeo, de configuração manual de foto, né? Então, ó, aqui na lateral você vai ter esse símbolo aqui de uma ferramenta, né? Ali você vai mexer nas configurações de marca d'água, estabilização, HDR, método de disparo. Aqui você pode ativar as linhas de grade. Como que eu ativo aquelas linhas de grade? Vem aqui nas configurações, você ativa o gradil das fotografias para você conseguir fazer a regra dos 3 terços. Como que eu mexo, professor, no ISO? Aquilo que você tinha comentado de ISO, de obturador, velocidade de obturador, exposição. Como que eu mexo nisso na foto? Aqui, ó, você tem eu estou utilizando esse vídeo aqui porque muitos celulares Android eles vão ter basicamente a mesma configuração, vão ser poucas coisas que vão mudar. Então você vai ter aqui duas opções: retrato na esquerda, vídeo na direita, e um pouco mais à direita você vai ter esse mais. Você entra nesse mais aqui, você vai ter aqui todas as configurações, ó. Método Pro, você vai dentro do método Pro e é ali no método Pro que você vai mexer nas configurações que a gente fala de configurações profissionais, que você vai ter ISO, é, é, exposição de imagem e estabilização. Então vai mexendo aqui, ó, coloca no ISO, aumenta e abaixa o ISO que você consegue entender. ISO mais alto, ISO mais baixo. Exposição de imagem. Clica na exposição de imagem, você consegue exposição mais baixa, exposição mais alta. Então, isso, gente, principalmente se for fazer uma fotografia de produto, professor, eu não estou conseguindo manjar ainda da edição. A edição está um pouco complicada para mim. E eu queria deixar a exposição um pouquinho mais alta, principalmente para ele realçar o branco do meu cenário numa fotografia de produto. Faz um teste, bota numa folha de sulfite ali e vai mexendo na exposição, vai fazendo um controle de exposição que às vezes você não precisa nem mexer na edição da foto se você tiver um controle de exposição bacana, tá bom? Bom, então vamos fechar a aula para a gente poder finalizar esse conteúdo e a gente vai voltar aqui para a aula de fotografia de viagem para a gente poder encerrar logo e não se alongar muito no assunto, tá? Fotografia de viagem, consegue visualizar eu passando os slides? Sim, não? Tô aqui na aula 8, introdução de fotografia de viagem. Dá para visualizar na tela? Eu tô perguntando sempre, gente, porque eu dei uma aula para uma outra turma ontem, e eu tinha falei uns 10 minutos, e depois de uns 10 minutos que foram falar para mim que o slide não estava passando. Eu tive que voltar muito conteúdo. Então, dá para visualizar? Não dá para visualizar? Ana, peraí que eu vou sair, então. Eu vou sair, vou colocar de novo. Pronto. Dá para visualizar agora? Aparece? Sim, não? Sim, beleza, então, ótimo. Tá. Fotografia de viagem. A fotografia de viagem, gente, a gente falou, né, sobre muitas fotografias de cunho comercial, que são as fotografias que você vai ter um cliente, você pode vender aquela ideia para um cliente. Então, eu quero ganhar dinheiro com fotografia. Então, eu posso oferecer uma fotografia de evento, né? Cobrir um evento, eu posso oferecer uma fotografia de produto, eu posso fazer, né, uma fotografia de paisagem. Às vezes você tá, por exemplo, se você mora numa cidade, né, que tem cachoeira, que tem praia,
você tem algum empresário que quer fazer umas fotos ali para o negócio dele, ele quer que você faça algumas fotos da cachoeira para mostrar os pontos turísticos. Então, todas essas fotografias que a gente falou até agora são estilos de fotografia que você pode vender aquela ideia. Então, fotografias que você pode profissionalizar a foto e você vender aquela foto para alguém. O que a gente vai estar falando agora de fotografia de viagem, a gente vai estar falando sobre uma experiência pessoal sua, né? Aí essas fotografias são mais suas do que de você vender para alguém. A fotografia de viagem é mais você entender, né, quais são os fundamentos e como que é como que você pode fazer uma fotografia de viagem bacana para ter o registro pessoal, né? Fui viajar com a família para praia, quero fazer umas fotos diferentes, umas fotos legais. Quais são as dicas para uma fotografia de viagem legal? A gente vai estar falando aqui nessa aula. É uma aula bem curtinha, não vai se alongar muito, né? Porque basicamente, o que são as regras? Tudo que a gente já viu, porque as regras vão ser universais. Controle de exposição, controle de flash, hora do dia, gradil, né? O gradil da regra dos terços, para a gente conseguir enquadrar todas as fotos lá. Vou falando um pouquinho sobre isso. Então, regra de composição. Quais são as regras de composição de viagem, de fotografia de viagem? Regra dos terços. Divide a imagem em três partes, horizontal e verticalmente, e posiciona os elementos principais nas interseções, nas linhas, né? O que são as interseções? São os cruzamentos, né? Muita gente ficou com dúvida na aula que eu falei isso, né? Regra dos três terços. O que é o elemento principal? Às vezes o elemento principal numa fotografia de viagem é um ponto turístico. Você foi lá no Cristo Redentor, você tirou uma foto na frente do Cristo Redentor. O que são os dois elementos principais da fotografia? É você e o Cristo. Então, o que tem que estar nas interseções? O que é as interseções? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu não sei se eu tenho aqui uma. Ah, não vai ter aqui nesse slide. É, Mas as interseções, gente, elas vão ser basicamente os cruzamentos do gradil da regra dos três terços. Então, onde as linhas horizontais e as linhas verticais se encontram, onde faz basicamente aquele X, essas são as interseções. Então, sempre buscar posicionar os elementos principais daquela fotografia nas interseções, seja nas verticais ou nas horizontais. Linhas guias. Se for uma estrutura natural, né? Se você for, tipo, se tiver uma paisagem mais natural, você está numa trilha histórica de trem, você está em rios, em montanhas, você está em escadarias, procura posicionar essas interseções, essas linhas guias que vão dar um sentido de profundidade ou de caminhada à foto. Então, olha como é que essa daqui do trilho, né? Ela tá bem posicionada, ela dá um sentido que a foto é muito mais profunda, que é uma horizontalidade muito maior naquela foto. A mesma coisa desse rapaz aqui. Provavelmente ele está em Praga, né? Ou ele deve estar em Porto, em Portugal, onde tem esses prédios históricos, essas escadarias mais históricas. Então, olha como que a foto dele dá um sentido de profundidade, dá um balanço maior da foto, ele fazendo essa inclinação do corpo e a escada aí subindo na foto. Isso é muito mais interessante do que ele tivesse parado ali e você pegasse um ângulo que deixasse a foto mais dura. Aqui dá um dinamismo maior, muito maior na foto. Perspectiva e simetria. Capturar os monumentos, edifícios e ângulos criativos utilizando simetria e padrões. É, Muito legal, gente, você pegar, por exemplo, aqui eu coloquei a Torre Eiffel, né? No dia que vocês forem para Paris fazer uma fotografia lá na Torre Eiffel, tenta buscar um ângulo criativo, um ângulo que você não valorize a torre em si, mas você valorize o local que você tá. Então, olha como que essa foto aqui, ela ficou bem bacana, que ela é uma vista muito mais ampla da torre. Às vezes esse cara que ele não estava passando na primeira foto, às vezes ele não estava na torre. Às vezes ele passou de carro ali pela torre e ele viu esse ângulo bacana que deu um reflexo. Olha como é que o reflexo ficou bem bacana aqui no lago, né? Ficou um reflexo muito bacana aqui nesse lago, que dá um sentido muito maior de profundidade. O que está utilizando nessa fotografia? Aqui está utilizando
Regra dos terços, muito provavelmente a torre ela está dentro de alguma interseção da regra dos terços. E o que está utilizando aqui também? Linha guia. Olha como que isso daqui é uma linha guia, ela está muito ampla, mas ainda é uma linha guia, né? Aqui você consegue dar um sentido de profundidade do rio muito maior. Essa outra foto também. Ela não dá um sentido de profundidade da linha guia, mas o ângulo, capturando o ângulo de cima para baixo, ele dá valoriza um monumento muito maior. Você conseguiu ter uma captura bem bacana do céu, hora da foto, muito legal esse horário da foto, muito provavelmente é ali já no entardecer. Então, aqui você conseguiu valorizar, você estava próximo ali, que tá próximo, não consegui fazer aquela fotografia ampla que eu queria, mas vai lá, chega um pouquinho perto, dependendo do ângulo que você trabalha, você consegue valorizar bastante o monumento que você tá tirando uma foto, tá? É, elementos culturais. É muito legal você vai num local e você conseguir fotografar mercados, costumes típicos que vão representatividade, que tem uma representatividade da cultura local. Então, fui, por exemplo, no carnaval, fui, por exemplo, numa cidade histórica, né? É muito legal você também, além de fazer aquelas fotografias de retrato, que é você na frente de um retrato, sua família na frente de um ponto turístico, né? É muito legal você capturar esses detalhes históricos, esses elementos culturais, porque isso enriquece a tua narrativa da tua viagem, né? Por exemplo, você pega em Ouro Preto, você pega, por exemplo, Salvador, que são cidades que têm uma cultura, uma história muito forte, você vai ter muitos esses elementos naturais, esses elementos culturais, perdão, que você que pode fazer uma fotografia legal. Nem sempre uma fotografia de viagem, gente, ela precisa ser você na frente daquele monumento. Então, por exemplo, eu fui lá para Salvador. Ah, legal, tirei umas fotos na praia, mas Salvador tem uma história muito bacana, tem elementos culturais muito bacanas que você pode fazer o registro daquela viagem para ficar legal. Tudo vai muito de gosto pessoal e do que você quer publicar. Então, ó, retrato de pessoas. Então, isso basicamente que é o principal na fotografia de viagem. Retrato de pessoas. Espontaneidade, capturar pessoas em momentos naturais, como mercados ou festivais, ajuda a transmitir a essência do local, né? É, essa primeira foto aqui, ela não é totalmente espontânea, né? Mas ela você consegue capturar ali uma essência bacana do local. Olha, aqui só, o único errinho dessa foto aqui é um pouco o mau uso da regra dos terços, né? Além da ponte da torre, ela tá um pouco cortada, né? Você não conseguiu aproveitar os locais da foto. Essas duas árvores da fotografia que ela tá um pouco ruim, né? Você não consegue dar um sentido de profundidade, um aproveitamento dos espaços da foto. Então, o que que poderia melhorar nessa foto? O que que eu melhoraria nessa foto aqui, a primeira foto da torre? Posiciona a pessoa de um lado, a torre do outro, dá uma amplitude um pouco maior, dá uma abertura um pouco maior, né? E aí você vai conseguir colocar os dois elementos principais, a torre e a pessoa dentro da mesma foto. Porque aqui, olha como as árvores, elas tomam conta da imagem, né? Aqui as árvores, elas não podem ser o principal. Você está em Paris, você está na frente da Torre Eiffel, né? O principal da tua foto não é as árvores, o principal da tua foto é o monumento que está na tua frente. Então, olha como se você colocasse, posicionasse esses elementos em formas diferentes, você conseguiria ter um resultado muito melhor de aproveitamento dos espaços. E essa segunda foto aqui, espontaneidade, muito bacana, né? Busquem fotos às vezes espontâneas, né? O pessoal sorrindo de uma forma espontânea. Essa foto do carnaval, ela tá bem bacana, né? É um exemplo de foto de que você conseguiu registrar uma espontaneidade, você conseguiu realçar, olha como que as peles estão bem realçadas, né? E você conseguiu ali utilizar todos os espaços bacanas. Você consegue entender as quatro pessoas da foto, elas estão ocupando espaços legais. Você consegue ver ali as casas ao fundo, você vê que são casas históricas, né? Então aqui, tipo, uma foto simples conseguiu capturar toda a essência do local da foto. É... Epa. Ah, tá. Respeito cultural. Isso daqui basicamente uma, não é sobre fotografia, né? Mas ela vai falar muito sobre ética.
É importante você pedir permissão antes de fotografar indivíduos, né, ou as pessoas em contextos culturais sensíveis. Então, tipo, uma fotografia de viagem, se você quer fazer um estilo de fotografia documental, às vezes você quer fotografar uma pessoa, não sai só pegando uma câmera, né, e vai tirando a fotografia, conversa, nossa, eu achei você bem bacana nessa fotografia, posso tirar uma foto sua, né? É legal pedir essa permissão, porque muitas vezes as pessoas não veem a necessidade disso, e depois vai ver a fotografia delas rolando na internet muito tempo depois, isso não é muito bacana. E contexto cultural sensível. O que que é contexto cultural sensível, gente? Duas coisas aqui, dois extremos, né? Acidente. Tô numa viagem, tô num acidente, passei por um acidente. Não sai fotografando aquele acidente, né? Não, não fica bacana. Não é ético você fotografar aquele acidente. E agora, num ponto religioso, eu não sei se todos conhecem, mas, por exemplo, o Taj Mahal, que tem na Índia, que é um templo religioso, o Taj Mahal é estritamente proibido fotografia de dentro do Taj Mahal. Muitas pessoas elas chegam a ser banidas de dentro do Taj Mahal porque tentam tirar fotos escondidas lá dentro. E muitos templos religiosos, aqui no Brasil não, aqui é super permitido você fazer fotografias nas igrejas, né, nos templos, até é muito bacana, é até uma cultura legal de fazer essas fotografias das vidraças, das igrejas, dos vitrais, né, mas em alguns outros lugares, os templos, eles são muito mais fechados, então, tipo, é muito importante, dependendo da onde você estiver, você sempre vai ter uma pessoa ali para te auxiliar, então, busca entender, ó, eu posso estar tirando uma fotografia aqui, ó, tem uns quadros, eu posso estar tirando uma fotografia. É bacana você entender também o contexto, né? E o respeito que aquele local pede. Então, esse é o conteúdo de fotografia de viagem, muito simples. Eu vou mandar no grupo, como sempre. Tudo tranquilo até aqui? Ana, tudo bem? Deu para entender bacana essa parte da fotografia de viagem? Sim. Então, a nossa última atividade, atividade 4, entrega até a sexta-feira do dia 4 de setembro. São duas atividades. A primeira é fotografia de paisagem. A gente vai voltar um pouco na fotografia de paisagem. Só que aqui vocês vão fazer a fotografia de paisagem utilizando a ideia dessa fotografia de viagem. Então, escolhe um ponto turístico da sua cidade, um bairro, uma praça. Faz uma foto dele utilizando a regra dos textos e ou as linhas guias. Não necessariamente precisa ter as linhas guias. Por que não necessariamente precisa ter as linhas guias? Porque as linhas guias elas vão pedir às vezes uma profundidade de rio, de montanha, de trilho, e às vezes vocês não vão ter isso. Então não necessariamente você precisa estar utilizando a regra das linhas guias, pode estar só utilizando as regras dos textos. E o mais interessante daqui que é a fotografia de produto. Primeiro, escolhe um produto, fotografa ele num fundo neutro ou fundo branco com uma luz suave e, se necessário, faz uma captura ali deles em diferentes ângulos, enfatizando a textura e os detalhes do produto, tá? Como que você faz isso? Eu coloquei aqui algumas ideias, né, de como você pode pegar. A fotografia de produto, gente, você não precisa fazer fotografia de produto grande. A gente está falando de produtos pequenos. Então pode ser um brinco, pode ser uma pulseira, pode ser um relógio. Pega aquela foto que muitas vezes vai caber ali numa cartolina ou num papel sulfite A4 branco. Pega um ponto com bastante iluminação e faz sua fotografia. Olha essa segunda foto aqui, ó. Isso é um laço. É um laço ali basicamente de 4, 5 centímetros, né? Ele é um produto, não é muito grande, você consegue estar fazendo uma fotografia legal dele. Pega um produto pequeno, um lugar bem iluminado, uma folha de sulfite, faz um teste ali da fotografia. Nossa, professor, não tô sabendo editar e tá meio ruim aqui de sombra, viu? Faz aquele teste que eu fiz naquele vídeo lá de controle de exposição. Vai mexendo nas configurações, mexe no balanço de cor, na exposição, no ISO, até você encontrar um ângulo legal que vai valorizar o ângulo, a textura e o enquadramento do teu objeto. Certo? Gente, 9 horas em ponto, conseguimos terminar a aula exatamente no tempo que a gente precisava. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida para essa aula? Alguma dúvida sobre as atividades anteriores? Estou com algum problema? Se não tiver com dúvida, não tem problema. Pode, encerrando a aula, vocês podem chamar aqui no chat, tá bom? Certo? Então, obrigado, gente. Até a próxima aula. A aula também fica gravada e toda terça-feira, no caso, nessa terça-feira vocês já recebem essa aula pelo grupo, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.